E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aí a lógica de projeto participativo e entrar na construção social de projeto. Vamos para frente. Bom, quem passou já por sistemas de produção, todo mundo já passou, né? Vocês estudaram lá, dentre os sistemas de produção, vocês estudaram volvismo, né? Que é um sistema dentro de um contexto europeu, né, do leste europeu, então Suécia, Dinamarca, Noruega. E aí você vai ter empresas como a Volvo, né, que é quem dá o nome ao sistema, a Scania. Todas essas empresas, na verdade a Volvo que iniciou a ideia de um projeto realmente participativo. Não só o projeto, mas também o trabalho, né? Então de lá surgem os grupos semi-autônomos. Não eram grupos totalmente autônomos, porque eles recebiam uma programação de produção, mas eles podiam distribuir e escolher dentro do grupo quem ia fazer o quê. Todas as pessoas eram polivalentes, né, tem um contexto todo em cima disso. São países com o índice de desenvolvimento humano, IDH, altíssimo, escolaridade altíssima, formação técnica desde o início muito valorizada, então isso facilitou. Mas os grupos recebiam a programação e eles estabeleciam. Então, o Zezinho lá ele vai trabalhar hoje com a parte de lanternagem. A Mariazinha vai trabalhar com a parte de interna do caminhão. Normalmente eram caminhões, né? Tanto Volvo como Scania. A partir de um determinado momento, os projetos da área de informática, principalmente os voltados para a parte de software, os projetos que envolviam programação, eles começaram a entender que não dava para levar somente em conta a lógica do projetista, né? A pessoa lá da TI, ela tem que a gente vai comentar bastante, um mundo objeto, que faz parte da formação dela. E ela não pode carregar ou conduzir um projeto somente levando em conta o seu viés, o seu mundo objeto. Ele precisa principalmente pensar e olhar na necessidade do usuário. É o que eu comento bastante com vocês. Não adianta vocês começarem aí tentar caminhando, vamos caminhando, vamos adiantar. Depois a gente conversa com o usuário, com o paciente. Vocês vão gastar tempo, vão gastar recursos, né? Vão se chatear, porque se vocês deixarem lá para frente a entrada do usuário no projeto, mais difícil vai ser de corrigir e às vezes até impossível de corrigir. Então, essa lógica de projeto centrado no usuário nasce dentro da tecnologia da informação, dos projetos de TI, especialmente na parte de programação, mas depois ela foi extrapolada para a parte de hardware também, não só de computadores, mas de hardware de uma forma geral, produtos também, produtos físicos. Mas existe ainda um problema. Beleza, vamos fazer projeto participativo e centrado no usuário. Então, quando chegar na parte de testes, lá no final a gente coloca o usuário. Também é um grande problema. Da mesma forma, se eu tiver que corrigir alguma coisa que ele não gostou, ou que é impossível de ser utilizada dentro do processo de produção, o gasto que se teve até ali vai ser muito alto. Então, a partir de mudanças nos processos de fabricação, como por exemplo o empowerment, né, que é uma lógica que nasceu dentro dos sistemas Toyota, do sistema Toyota de produção, era um dos pilares empoderar, né, dar ao trabalhador o poder, maior autonomia.
maior poder realmente, inclusive para parar uma linha de produção. Então, quando ele perceber alguma normalidade no produto que estava passando, né, que ele realizava alguma atividade no produto, alguma intervenção, se ele percebia, para que esse problema não fosse levado para todas as peças que vinham aí para trás e eles terem que corrigir lá no final, ele já parava a produção, parava a esteira, parava tudo, vinha a supervisão e eles iam tentar entender o porquê daquilo que está acontecendo. Dois pontos são importantes dentro de uma construção social, de um projeto participativo. Primeira é a parte técnica. Então, dentro de todo o projeto, você vai ter pessoas com formações diferentes, formações técnicas diferentes. Não só quem é da área técnica, né, exata, não é só engenheiro, técnicos, mas dependendo do projeto, pessoal da área de saúde, pessoal da área de humanas e por aí vai. Essa formação está muito relacionada à formação, né, e aos conhecimentos técnicos que a pessoa adquire, é um dos pontos que precisam ser levados em conta dentro de um projeto participativo. Mas a esfera ou a vertente social também é importante. Então, o que eu estou chamando aqui de atores, né, atores do projeto, são todos aqueles que, de alguma forma, interferem naquele processo de trabalho, já que estamos falando em projeto do trabalho. Então, todas as pessoas que usufruem, né, ou trabalham, ou têm alguma interação com aquele posto de trabalho, elas precisam ser levadas em conta, né? Elas são atores do projeto. E todo o pessoal que faz parte da equipe de projeto, independente da sua formação. E aí é que está, na verdade, o grande problema. Então, vou falar com propriedade da nossa escola de engenharia, né? Das nossas no Brasil, a grande maioria tem mudado, mas a grande maioria ainda tem uma visão muito cartesiana. Então a gente tem, vamos lá, se você pensar aí dentro lá da universidade, só no CT, você tem um mundo da engenharia de produção, você tem um mundo da engenharia mecânica, outro da alimentos, outro da materiais, outro da elétrica, e raramente esses mundos eles convergem, eles congruem, eles se conversam, né? Então normalmente cada um tenta resolver dentro do seu metido, que acha que é interessante, e até mesmo entrando em outras áreas, quando a gente tem pessoas com competências específicas para aquela área. Então a gente tem muita dificuldade em fazer trabalhos de forma multidisciplinar. Mas para que a gente tenha uma concepção efetivamente participativa, tá? Falando efetivamente participativa, alguns pontos são importantes. Todos os usuários, todas as pessoas que participam dessa concepção, elas precisam ter o mesmo nível de informação. E daí é que a gente tem os objetos intermediários, vamos chegar neles, tá? Mas eles possibilitam que a gente, digamos, nivele as informações para que cada pessoa possa opinar dentro do seu mundo objeto. Quem trabalha no RH conhece todos os procedimentos do RH. Então ele vai participar do projeto trazendo a visão do RH. Todos que estão dentro do processo de concepção participativa, inclusive dentro da construção social, na reunião de construção social, elas precisam ter o mesmo poder de participação. Então, se eu pego dentro de um projeto de melhoria do trabalho, uma obra de construção civil, e eu coloco um representante dos trabalhadores dentro de um projeto, dentro de uma reunião de discussão de projeto, e ele não pode falar nada, ele não pode participar, ele não pode opinar, ele não pode dizer que
do ponto de vista dele, essa solução não dá certo, ou não vai dar tão certo, ou beleza, é uma boa solução. Se ele não pode fazer isso, não existe nada de participativo. Estar presente na reunião de construção social não indica que o projeto é participativo. Está muito longe disso. Toda reunião que vocês vão ter de construção desses elementos de forma social, de forma coletiva, de forma efetivamente participativa, precisam ter, todas essas reuniões precisam ter um bom gerenciamento. Então, o simples fato de você conduzir uma reunião para que todas as pessoas tenham o mesmo poder de participação, elas possam participar de forma igualitária, sem haver nenhum tipo de restrição ou coerção, isso é fundamental. O bom gerenciamento da reunião é essencial. Tá? Previsão financeira, aí quando a gente tem equipes em lugares diferentes, né, que você precisa fazer o deslocamento, e aí se pensa, eu vou fazer o deslocamento ou vou fazer online. Hoje em dia o online tem sido preterido, né, as empresas elas preferem trabalhar no online, até pela toda a condição que a Covid oferece, né? Quanto mais heterogênea for a amostra de pessoas que participem desse projeto participativo, dessa concepção participativa, melhor. Não estou falando de heterogeneidade de gênero, de cor, pode até ter alguma influência, mas o que eu falo mais aqui, o que eu gostaria de chamar a atenção, é a heterogeneidade na formação técnica. Então aí é que está importante. Vou dar um exemplo bem simples, um posto de saúde, né? Uma UBS da vida, unidade de saúde da família, enfim, os postinhos, né, que a gente chama. Vai se fazer uma modificação no layout de um posto desse, sei, abrir uma janela para ter uma interação entre uma sala e outra. Se você dentro desse projeto não envolve as pessoas que participam, né, do postinho, que estão lá trabalhando, muito provavelmente você não vai conseguir contemplar as demandas que existem ali, todas as demandas que existem ali. Então eu preciso ter pessoas dentro do projeto que sejam da área técnica, e dentro da área técnica não somente um médico, então você vai ter enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, dependendo da unidade. O pessoal da limpeza, quer ver um grande problema que a gente encontra? Podem reparar quando vocês forem em shopping. Percebam se no banheiro existe alguma torneira, tá? Torneira de parede, enfim, não vai ter, né? E aí você pode estar dizendo, mas como é que vai ter uma torneira lá? Tudo bem, se não tem a torneira, o que é que o trabalhador que precisa jogar água? Imagina banheiro de shopping. Os shoppings maiores, a pessoa da limpeza, o ACG, o auxiliar de serviços gerais, ele fica dentro do banheiro. Toda a jornada dele de trabalho ele fica ali dentro do banheiro, dada a necessidade de limpeza constante que um shopping demanda. Então ele, vez por outra, vai precisar jogar uma água no piso, nos vasos, seja lá onde for. Então o que é que ele faz? Ele não tem a torneira, ele vai ter que tirar um sifão, né, de uma das cubas, vai tirar o sifão, bota o balde aqui embaixo, liga a torneira, cai e coloca o sifão de novo. Não preciso falar que daqui a um tempo esse sifão vai se quebrar. E aí é custo que eu vou ter. Talvez no espaço aí curto de nem 6 meses você já consiga tirar o valor de colocar uma torneira dentro do banheiro. Que não precisa ser uma torneira feia. Eu posso fazer uma torneira escondidinha, né, num local estratégico, mas que possibilite ao trabalhador ter água abundante e retirada facilmente. Né? Então, se dentro de um projeto de modificação, ou de um projeto de construção de um shopping ou de qualquer lugar onde tenha muita demanda
de pessoas, se o auxiliar de serviços gerais for envolvido, muito provavelmente ele vai dizer isso: olha, eu preciso de uma torneira dentro do banheiro. Não tenho como dizer para vocês como é que vocês vão fazer essa concepção participativa. Como é que eu vou montar a minha reunião de construção social? Né? Não tem roteiro, não tem como dizer isso para vocês. E é até muito ruim se vocês forem com uma abordagem quantitativa para essas reuniões. Ou seja, aquela abordagem que eu já vou esperando receber resposta para estas perguntas. E eu monto um conjunto de perguntas e não saio daquilo ali. Porque eu tenho uma abordagem quantitativa. Se eu tenho uma abordagem qualitativa, eu posso até ter um roteiro. Aquilo ali me serve de parâmetro, mas ele não tem que ser seguido à linha, à risca. Eu posso ir conduzindo e a entrevista pode me levar para algum outro lado, né? E eu posso ir para o outro lado e depois voltar para o meu roteiro, ou mesmo burlar o roteiro e seguir isso aí. Tá? Mas alguns pontos são importantes, né? Todos nós temos competências individuais, né? E levando para a nossa formação é o que eu estou chamando aqui de mundos objeto. Quem propôs esse nome não fui eu, Luis Bucciarelli, já falei para vocês, um designer italiano, que ele trabalha muito com essa lógica de mundos objeto. Então, cada pessoa tem, pela sua formação, um mundo objeto, que é diferente até mesmo entre pessoas que têm a mesma formação. Se a gente pega dois de vocês aí que sejam extremamente parecidos assim no andamento do curso, eu perdi cálculo 3, ele perdeu cálculo 3 também. Eu tirei 10 em fluidos, ele tirou 10 também, média final 10. Eu sou extraordinário, tirei 10 em fluidos no final, eu também. Se a gente pega essas duas pessoas que caminham juntas a todo momento dentro do curso, mesmo assim elas vão ter mundos objeto muito diferentes, porque o mundo objeto está relacionado também com o seu repertório mental, né? Então a gente tem esses mundos objeto, mas cada corporação tem competências coletivas. Então, se você for uma equipe de projeto da 3M, a abordagem de projeto deles, a escolha que eles fazem de como conduzir um projeto é em cima da criatividade a todo momento. Existem, com certeza, métodos a serem seguidos, sequências lógicas, mas a criatividade ela deve ser muito cobrada, né? Diferente de você sair de uma montadora de carros que é muito mais quadradinha, né? O planejamento é muito mais à risca, é muito mais seguido, tem menos espaço para criatividade, e sair de uma montadora e ir para a 3M, né? Então essas competências coletivas elas também diferem bastante. A livre expressão deve ser favorecida. Então, aquele papo lá, não tosar a ideia de ninguém. Todos dentro do projeto participativo têm o mesmo nível de poder de opinião, as mesmas possibilidades de proposição. Então, essa livre expressão ela tem que ser garantida. E gerar uma representação dos conhecimentos que seja compatível com as representações de todos os atores, que é onde se inserem os objetos intermediários. Então não adianta eu passar para cá logo, só para vocês já deram uma olhada aí, mas não adianta eu eu manjo muito de AutoCAD, então eu vou trabalhar a modificação como aqui, a modificação no layout de uma planta. Então, eu tenho trabalhadores ali naquele local que tem o primeiro grau completo, ou nem o primeiro grau.
Então eu vou levar o meu computador, vou projetar aqui o layout em AutoCAD que eu fiz, e aí vou começar, olha, esse corte aqui essa linha aqui na janela representa que é uma janela alta, porque é um corte cheio, uma linha cheia, né? A pessoa que está ali no chão de fábrica, na produção mesmo, dependendo da formação dele, ele não vai entender nada do que você está falando. E isso não é bom, porque não ajuda ele a ter o nivelamento das informações. Então, objetos intermediários são utilizados justamente para comunicar, facilitar a comunicação. Não adianta de nada você me trazer um POP, procedimento operacional padrão, escrito em Mandarim. Eu não manjo nada, não sei nem para onde vai Mandarim, não sei. Então eu vou ter que recorrer a alguém para traduzir o Mandarim para mim ou algum aplicativo, para que eu possa entender, mesmo assim correndo o risco de não ter interpretado bem aquela frase. Então eu preciso ter o nível de comunicação, o recebimento dessa informação, ele precisa ser muito claro para mim, tá? E aí a gente tem tanto dimensões verbais, aquilo que é verbalizado, que é colocado, como não verbais. Então a postura, as reações do corpo, né, demonstram muita coisa sobre possíveis soluções que são apresentadas. Então, precisa-se compreender as proposições de cada um do objeto. Então, eu vou trabalhar dentro de um projeto que eu tenho uma pessoa da engenharia elétrica, eu tenho um engenheiro mecânico, eu tenho um engenheiro de alimentos. Cada um deles tem uma formação e um mundo objeto muito diferente. É a forma de abordar um projeto, a necessidade de resolução, tudo isso são pontos que diferem uns dos outros, diferem um profissional do outro. E como eu posso fazer isso? Enfim, também não tem fórmula. Como eu vou escolher um objeto intermediário? É aquilo que eu vislumbro que vá ser mais acessível para todos que vão fazer parte da reunião de projeto ou do projeto participativo como um todo. Importante, tá? Projeto participativo não é ter todo mundo sentado à mesma mesa, tomando um cafezinho, suquinho de cajá, com uma bolachinha, acabou a reunião, vai todo mundo embora de bucho cheio e dizer que isso é projeto participativo. Está longe de ser. No projeto participativo, existem interações em dois níveis. Entre atores, né, entre profissionais e profissionais, profissional e profissional, e existe uma interação com os objetos, uma interação autor-objeto. Então é isso que a gente vai buscar ao máximo nesses objetos aqui, que é o que a gente está chamando de objetos intermediários. Primeiramente, nivelar a informação para todos e, nivelando essa informação, a gente vai pegar essas informações que estão aí e colocar dentro do projeto. Seja como restrições, seja como fortalezas, impedimentos, mas a gente vai levar em conta isso dentro do projeto. Algumas coisas, não vai ser fácil, né? A gente tem uma construção cristalizada de que as disciplinas, né, as formações, elas não convergem, elas não congruem em um ponto, elas não podem. Então cada um vai ter o seu métier. Então isso dificulta bastante, porque está na nossa formação. Tá? É muito diferente. A gente recebeu, acho que eu já comentei com vocês, acho que no ano retrasado ainda, 6 franceses.
Na verdade, no laboratório lá ficaram 4, 2 foram para arquitetura. 8, na verdade, 4 foram para arquitetura e 4 ficaram com a gente. E assim, é impressionante como eles encaram um projeto, né, os franceses. Para eles é muito mais comum entender que, independente de onde a pessoa venha, se o projeto precisa daquela formação dele, ele vai entrar no projeto. Se aquela pessoa tem uma determinada competência ou formação que nós estamos esperando e procurando dentro do nosso projeto, a gente vai catar aquela pessoa e jogar ela dentro do projeto. Sindicatos, representações de classe, normalmente elas são construídas e conduzidas simplesmente para o embate, né? Quando precisa reivindicar alguma coisa, aumento de salário, melhores condições de trabalho, recorre-se a esses sindicatos e representações para que eles entrem no front, né? Para que eles vão à batalha. Quando, na verdade, eles poderiam representar, ser uma voz ativa dentro de projetos de melhoria das condições de trabalho. O empregador, normalmente, aí também muita culpa dessa nossa escola, né, de engenharia, que ainda é uma escola, tem mudado, né, algumas têm mudado, mas ainda é uma escola que é muito top-down. Né? Nós, engenheiros, eu ralo 5, 6, 7 anos dentro da universidade, eu tenho a competência técnica e eu tenho que mandar. Então você não pode ser mandado por ninguém. Né? Muito cuidado, porque tem vários professores na engenharia da engenharia de produção que dizem que você, quando sair, vai ser gerente. Doce ilusão, tá? Você não vai ser gerente, pode até ser, mas provavelmente não vai ser porque você é de engenharia de produção. Ser engenheiro de produção ajuda em alguns pontos, mas a sua competência vai ter que fazer valer. Né? A empresa vai ter que olhar para você e entender que aquilo ali tem um benefício para a empresa. Você fazer parte do projeto tem um benefício para a empresa. Esse senhorzinho aqui do lado, para quem não conhece, ele não é muito famoso não, chama Oscar Niemeyer. É ele, tá? Ele é falecido já, mas Oscar Niemeyer deixou um portfólio, um mix de projetos incontáveis, né? E projetos fantásticos. O projeto do Congresso, com aquelas semi-esferas, né? Uma para cada lado. O MAM, Museu de Arte Moderna. Tem um outro museu de arte também que foi ele que projetou. Mas acho que todo mundo vai lembrar, né? Um museu que parece um disco voador, acho que é em Niterói. Ele só tem uma estrutura no meio e ele parece um disco voador. Para os arquitetos, aquilo ali é fantástico, né? Então, você chegar com um projeto daquele ali para ser concebido, o arquiteto vai falar, cara, que coisa fantástica. Mas para quem vai construir, aquilo ali é a pior coisa do mundo. Então a gente está falando aí de 12, 13, 14 metros em balanço. Ou seja, não tem nenhuma viga, nenhum pilar embaixo. É um projeto que tem um grande espaço sem nenhuma sustentação embaixo. É óbvio, todo mundo imagina isso, né? Eu vou ter um gasto com material altíssimo para poder fazer essa sustentação, né, em vão, em balanço. Então, dentro de um projeto, essas coisas seriam negociadas. Com certeza, um projeto desse é bem mais caro do que trabalhar com pilares. Mas eu vou gastar o material do pilar. Mas quando não tem o pilar, você vai gastar o material no piso para garantir uma sustentação. Então, a parte de ferragem vai aumentar muito. Então, essas questões... conseguir extrair qual é a ideia do arquiteto, do Oscar Niemeyer, e transformar isso em o que é que eu vou fazer? Eu, como pedreiro, faço o quê? Como é que eu vou fazer uma
um piso plano, curvo, na verdade, desculpa, sem nenhuma sustentação embaixo. Como é que eu vou fazer isso? Então, essas coisas precisam ser discutidas por meio de objetos intermediários, que pode ser, pessoal, das mais diversas formas. Não é simplesmente uma projeção na parede que você vai usar todas as vezes como um objeto intermediário. Não, você pode trabalhar com maquetes, pode trabalhar com representações em sketch, à mão livre, projetos à mão livre, alguma coisa nesse sentido. Quaisquer softwares de simulação humana, simulação de processo, também podem ser utilizados. Esse é um exemplo da refinaria, no tempo que eu fiquei lá 1 ano e meio, eu participei desse projeto. Vou tentar explicar aqui para vocês, tá? Então aqui vocês têm uma bateria de filtros. Faz parte do processo de recepção do óleo bruto e passar por alguns filtros, né? O óleo vem todo sujo, ele precisa ser limpo para poder entrar na torre de destilação e virar produtos e subprodutos. Então aqui atrás você tem exatamente essa estrutura aqui, que é nada mais nada menos do que um andaime montado com tábuas em cima. E essas tábuas é onde o trabalhador anda para ir. O que é que ele faz? Ele saca, um filtro, é como um filtro normal que você tem aí de água. O princípio é o mesmo, muda o material, dimensão, né? Mas o princípio é o mesmo. Então, o que é que eles têm que fazer? Sacar a parte de cima desse filtro, tirar o elemento filtrante, né? Que é quando a gente diz, olha, eu vou trocar o filtro. Trocar o filtro não é trocar o filtro carcaça, normalmente, né? Pode ser trocar a carcaça toda. Mas muitas vezes é trocar a parte de dentro, o elemento filtrante, aquela que pra gente na água é carvão ativado. Para eles aí são outros materiais. Então essa era uma demanda que existia, tá? E a gente, como representantes do trabalho, nós somos especialistas em trabalho. Então, nesse nosso papel, a gente carregou para dentro do projeto o mundo objeto da ergonomia de concepção, da ergonomia de modificação de projetos de postos de trabalho. E cada um dos outros participantes também carregou para o projeto o seu mundo objeto. Ele leva suas percepções enviesadas pela formação que ele tem, tá? Então, o que é que o especialista tem, além de carregar essa visão do especialista, de quem já fez uma análise da atividade, percebeu quais são as demandas, os constrangimentos, aquilo que precisa ser modificado, onde não há espaço de regulação. Então, além de carregar essa percepção, ele é o profissional mais indicado para conduzir esse projeto, para que ele possa tentar juntar todos esses pontos de vista e ir equalizando. Jamais ele vai conseguir agradar a todos ao mesmo tempo, principalmente em projetos maiores. Mas a ideia é tentar inserir o máximo de pontos que são discutidos dentro de reuniões de construção social. Então, aqui a gente tem o estado inicial, a demanda, e a gente chegou ao final nesse projeto. Até quando eu saí de lá, eles ainda não tinham efetivamente operacionalizado isso aí, porque quem confecciona todas essas plataformas de fibra de vidro era uma equipe do Rio de Janeiro. Então a empresa não tinha entregue ainda até o momento que eu deixei a refinaria. Mas vou falar aqui só de 3 pontos importantes. Essa caixinha, esse é um case aberto, como esse case que a gente guarda
louça para secar, talher para secar. Uma caixinha simples que a gente testou por meio de impressora 3D, né? A gente imprimiu e para poder fazer os testes de amarração, né? De gancho, qual era o tipo de gancho que ia utilizar. Essa demanda aqui veio do operador. Então ele disse, beleza, a plataforma está bacana, mas eu tenho que levar algumas ferramentas para poder sacar o filtro, abrir e sacar o filtro. Então se vocês não colocar isso, eu vou ter que levar, ou eu vou ir colocando no bolso, ou eu vou colocando no chão da plataforma. Então a gente já inseriu esse case para que ele pudesse colocar com tranquilidade, de forma organizada e saber que o material dele está aqui. Essa parte ela fica dentro das, digamos, pernas da plataforma. Ela fica aqui, ó, aqui dentro. Então você vai ver que ela tem um pouquinho de azul. Essa parte ela fica aqui dentro. Essa demanda ela veio do RH. Então o RH também da mesma forma, beleza, o projeto está muito bacana, mas eu tenho trabalhadores que entram aqui com 1,60 m, 1,58 m. Eu tenho trabalhadores de 1,87 m, 1,90 m. Quando eu pegar essa plataforma que tem uma pessoa mais baixa, ela não vai conseguir alcançar a parte de cima para sacar, abrir e sacar o filtro. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar alguma outra escada e colocar aí em cima. E aí piorou tudo. Ou um banquinho, alguma coisa ela vai fazer em cima dessa plataforma. E a ideia não é que isso possa ser possível. Então a gente inseriu um elemento simples. Poderia ter feito isso de forma eletrônica? Sim. Colocaria um sistema de subida e descida acionado por controle ou uma botoeira na própria plataforma, mas quanto ia sair esse projeto? Que é um projeto que a gente pensa que pode ser utilizado em várias outras refinarias, porque todas elas têm baterias de filtros. Então essa demanda veio do RH, ela partiu do RH. Outra demanda são os rodízios, tá? Então aqui embaixo, nas 4 pontas, vocês vão ter rodízios. Por quê? Essa demanda veio do supervisor. O supervisor chegou para a gente e disse, olha, beleza, eu termino uma bateria de filtros, agora eu vou passar para outra bateria. O que é que eu faço com essa plataforma? Porque ela vai ficar dentro entre dois corredores, entre os corredores, né, de bateria de filtro. Então o que é que ele faz? Eu vou pegar os dois e levantando e fazendo a manobra, né, como o carro, puxando para cá, para levar para lá. Mesmo sendo feito em fibra de vidro, mas tem um peso considerável, né? Até porque é uma plataforma grande. Então o que é que a gente fez? Vamos jogar rodízios aí embaixo, rodízio com travamento, para que o trabalhador possa, ao invés de carregar, né, peso para deslocar de um local para outro, de um banco de baterias para outro, ele simplesmente vai puxando, o outro vai empurrando, e eles vão fazendo o jogo para poder colocar em outra bateria de filtros. Então eu saio de um estado A com uma série de problemas e a partir do projeto eu chego numa situação B, onde um produto, né, a confecção de um produto, desenvolvimento de um produto é utilizado dentro eu saio de um estado A para um estado B. Então, esses mundo objetos aqui, eles vão entrar dentro do projeto, congruir para uma solução única, em que eu possa chegar ao final numa estrutura como essa aqui, tá? Então, a gente fecha aqui essa parte mais teórica do projeto participativo. Tá bom? Um abraço, até mais.